Agora a gente vai aos Estados Unidos. Por lá, a situação da pandemia chegou a um patamar inédito. O país registrou mais de 1 milhão de novos casos de Covid-19 em um único dia. Esses dados são da Universidade Johns Hopkins e quem vai falar sobre isso agora é a correspondente Mariana Jangiacomo, diretamente de Nova York. Números impressionantes, Mariana. Como é que o país também chega a esse ponto, né? Hoje, 100 mil pessoas internadas tratando a Covid-19 neste momento nos Estados Unidos. Boa tarde para você. Exatamente, Carla. Boa tarde a todos. Situação muito preocupante aqui nos Estados Unidos. Olha, em 24 horas, o mundo todo registrou 2,4 milhões de casos de Covid-19. Desses, 1 milhão só aqui nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos aí com quase metade de todos os casos de Covid-19 em um só dia. Primeira vez que isso aconteceu desde o começo da pandemia. E o número de internações também acompanhando, né, esse crescimento alarmante, esse avanço alarmante da Covid-19. É a primeira vez desde setembro do ano passado que os Estados Unidos têm mais de 100 mil pessoas internadas com a Covid-19. E, Carla, isso mostra o avanço, né, a rapidez da disseminação da Omicron, que é responsável por 95% dos casos agora de Covid-19 aqui nos Estados Unidos. E isso é impressionante porque em dezembro, na semana que acabou no dia 11 de dezembro, a Omicron correspondia a apenas 8% dos casos. E agora, um mês depois, já é responsável por 95% deles. Esses dados são do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, que faz esse monitoramento. Não são todos os testes de Covid-19, é claro que são analisados, mas o CDC pega uma amostra e faz, então, essa análise e aí essa estimativa de que 95% dos casos agora são causados pela variante Omicron. E isso, Carla, já impacta o dia a dia aqui muito. Em Nova York, por exemplo, a gente anda pela cidade e vê as filas gigantescas nas clínicas, as pessoas esperando para fazer o teste de Covid-19. É comum conhecidos falarem que testaram positivo ou que tiveram contato próximo com alguém que testou positivo e aí tem que se isolar. E isso impacta também serviços essenciais como o metrô de Nova York, que tem 3 linhas fechadas por causa de falta de pessoal. Os funcionários ficam doentes, ligam avisando que não podem trabalhar, aí outros que tiveram contato também precisam se isolar em casa. E o resultado é esse: você entra no site do metrô de Nova York agora e aparece uma mensagem dizendo o seguinte: nós estamos operando o número máximo de linhas com as equipes que temos disponíveis nesse momento. Então, infelizmente, cenário alarmante, triste, mais uma vez aqui em Nova York, Carla, depois de um período relativamente mais tranquilo, né? A gente também vinha noticiando a questão dos voos suspensos por falta de tripulações também contaminadas e que estão em isolamento. Muito complicada a situação. E isso complicada também a situação nos hospitais infantis. O maior hospital infantil dos Estados Unidos também relatou um aumento de internações de 4 vezes nos últimos dias, Mariana. 4 vezes, Carla. Notícia muito triste. Então, quadruplicou o número de crianças e adolescentes internados nesse hospital do Texas, o maior hospital pediátrico aqui nos Estados Unidos. E olha, na semana passada, em todo o país, 574 crianças e adolescentes eram internadas por dia com Covid-19. Agora, é importante a gente ressaltar algumas coisas, Carla. Todas as internações, todos os pacientes internados agora são testados para Covid-19. Então, esse número inclui também crianças que estão internadas por algum outro motivo e aí descobrem que estão com Covid-19. Agora, há pacientes graves também, viu? Não é porque são crianças, adolescentes, que a doença é mais leve. Há pacientes graves, há crianças e adolescentes em situação grave, dependendo até mesmo de respirador. Então, a gente está vendo histórias muito tristes aqui. E até agora, os estudos parecem mostrar que a Omicron atinge mais as vias aéreas superiores, então nariz, garganta, e isso pode ser mais perigoso para as crianças, né? Claro. Então, tem todos esses fatores que acabam dificultando, fazendo com que essas internações de crianças aumentem. E o outro, Carla, é a falta de vacinação. Olha, adolescentes aqui, crianças a partir de 5 anos de idade, podem tomar a vacina contra a Covid-19. E adolescentes, a partir ali dos 12 anos de idade, dos 12 aos 17, já podem tomar a vacina desde maio do ano passado, mas
mas só metade dos adolescentes tomou até agora. E aí são justamente esses adolescentes e essas crianças não vacinadas que são a maioria que estão internados agora por Covid-19, Carla. Só para a gente lembrar, o governador do Texas é aquele que era contra a obrigatoriedade das máscaras, que fala contra a vacina e que agora está até precisando de ajuda federal para atender tantos internados no estado, né, Mariana? Exatamente, Carlos, exatamente isso, que foi logo no começo da pandemia, né, houve uma polêmica que ele queria liberar a abertura de bares, então a gente viu os bares abertos no Texas, aquela coisa, o pessoal sem máscara, entrando e saindo, aquelas cenas que todo mundo olhava e falava, isso vai dar errado, isso não vai ser bom. Então agora a gente está vendo aí mais um reflexo disso, né? Infelizmente, crianças e adolescentes lotando hospitais. Imagina, o maior hospital pediátrico do país, quadruplicando o número de pacientes pediátricos por Covid-19, Carla. Realmente muito triste, mas é isso, é um reflexo, né? A gente vê a grande maioria, a esmagadora maioria dessas crianças e desses adolescentes internados realmente não tomaram a vacina. Aqui em Nova York, 75% das crianças e adolescentes internados aqui no final do ano não tinham tomado a vacina. Então fica mais uma vez, né, isso de lição para as famílias e o pedido das autoridades aqui para que as famílias realmente vacinem essas crianças e esses adolescentes. Carla. É isso. Ouça esse alerta então aí da Mariana Janjar, como e veja quem você está escutando. Vamos vacinar e vamos nos vacinar e vacinar as crianças, se Deus quiser logo. Obrigada, Mariana.